A paz do Senhor Jesus, quero deixar aqui uma mensagem nesta manhã acerca do casamento. É um assunto um pouco polêmico, mas que precisamos retratar, porque muitas pessoas têm tido dúvidas sobre esse assunto. É acerca do casamento. Pode um casamento só, ou é errado casar de novo? Então vamos lá, dentro da palavra. Só há duas coisas que Deus ele aprova no casamento para casar de novo. É quando a pessoa morre e quando há traição entre o casal, né? Prostituição entre o casal. Então, só que o caso da prostituição, ela é citada entre o casal, é citada em duas passagens na Bíblia, em Mateus 5:32, em Mateus 19, no capítulo 19, nos versos adiante, você vai ler com atenção e vai ver essa passagem. Porém, Jesus, em Mateus 19, nos últimos versos lá, você vai ver que ele diz que essa palavra não é para todos, mas é para aquele que puder receber essa palavra não é para todos. E aquele que receba, né? Aquele que recebe, receba essa palavra. É o que está escrito lá, que essa palavra não é para todos, mas para aqueles a qual ela for concedida. Jesus disse assim, em Mateus 19, em Mateus 5:32, que se um homem for repudiar a sua mulher, ou a mulher ali for separar, e ela só pode casar de novo se houver prostituição, né, acerca ali do marido, ou vice-versa. Prostituição é traição. E aí a pessoa pode casar de novo. E também questão da, de ficar viúva. A pessoa ficar viúva ali, ela pode casar de novo. Só que, amados irmãos, a Bíblia ela não se contradiz, tá? A Bíblia ela não pode se contradizer. Porque então, irmão Bruno, que o apóstolo Paulo, ele prega somente sobre um casamento, que se a pessoa separar, ela tem que ficar só. Então vamos lá. O que Deus tem me revelado é o seguinte: como Jesus ele disse ali que essa palavra não é para todos, que é para quem for concedido. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está querendo uma separação para casar com outra pessoa. Aí ela vai lá e força uma traição. Como assim? Ela passa a tratar mal o marido, passa a rejeitar o marido vai lá, né, e acaba empurrando ele. Claro que não justifica. Se ele for um homem de oração, ele vai para a oração, ele vai para o propósito. Mas nem todo mundo, né, tem essa fé. Então, é quando a pessoa é realmente vítima. Ela obedecia a Deus, ela cumpria com as ordenâncias, com os conselhos bíblicos para tratar bem o seu marido, e ela foi realmente vítima. Então, ela pode casar de novo. Ela foi realmente vítima. O marido chegava em casa, ela tratava bem o marido, cumpria com as ordenâncias das escrituras sagradas. E ela foi realmente vítima. Vamos pegar outro exemplo. Você pode perdoar a pessoa, mas você não é obrigado a conviver com ela, tá? A não ser que ela se arrependa verdadeiramente. Mas você perdoou, a pessoa continua traindo, você não é obrigado a viver mais com essa pessoa, você pode perdoá-la, né? Nós temos o exemplo de Esaú. Esaú, ele, por mais que ele chorou, ele não alcançou a bênção. Por quê? Porque não achou lugar de arrependimento. Esaú não perdeu a bênção porque falhou e por ter comido um prato de lentilha. Não, Esaú perdeu a bênção porque não achou lugar de arrependimento no coração dele. Adão e Eva, Deus perdoou Adão e Eva, só que Deus não quis mais que eles habitassem ali no jardim. Então, quando aqui também na terra, se nós vivemos uma vida da nossa maneira, que achamos certo, e não conforme a perseverança na fé, que é a perseverança da palavra de Deus,
o próprio Deus, nós automaticamente nos afastaremos de Deus e o nosso corpo será templo de demônio. Então, Paulo disse assim: aquele que tem o Espírito de Deus, esse sim é de Deus, e para ele nós voltaremos. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, a fé sem obras, ela é morta. Não tem como eu falar que, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, mas se eu não praticar a palavra dele, perseverar, porque nós somos falhos. Nós precisamos perseverar. Então, a justificação sua, ela vai vir pela fé. É a fé obediente. O reino do céu ele é tomado à força. E aqueles que perseverar, serão salvos. Então, a fé sem obra, ela é morta. Quando você não pratica a fé, automaticamente você acaba sendo um servo do diabo. E ali o teu corpo será dominado pelos espíritos das trevas. Então, você não vai conseguir. eh, Essa fé sua vai ser uma fé morta e muito arriscada, tá? Muito arriscada mesmo. Então, você precisa perseverar, porque a fé sem obra é morta. Em Jeremias 18, Deus vai dizer ali para Jeremias que o povo tinha uma promessa na vida deles. Se eles começassem a desobedecer, Deus então não cumpriria a promessa. Se eles se afastassem dos caminhos do Senhor, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus não cumpriria essas promessas. Agora, se um povo mau começar a praticar o bem, a se arrepender, a vir para os caminhos do Senhor, Deus então arrependerá do mal que falou que ia fazer a eles e vai começar a fazer o bem a eles. Por quê? Porque eles se arrependeram dos seus caminhos. Então, quando Paulo ele vai pregar acerca de um casamento só, é porque Deus ele não tem prazer no repúdio. Né? Então, se nós ficarmos aí dando ênfase, exaltando o segundo casamento, vai virar bagunça. Então, quando é esse caso da pessoa que é realmente vítima, a pessoa ela tem que ser chamada no gabinete, conversar com ela, realmente se ela, né, cumpria com o dever de uma esposa, como o Senhor ordenava, né, ou se, no caso, se ela maltratava o marido, xingava o marido, e ali o rapaz traiu, ela também, né, tem uma participação de culpa. Então, ela tem que realmente ficar só esperar o tratar de Deus. Agora, se a pessoa foi realmente vítima, meus amados, Deus é um Deus de justiça. Não há injustiça no nosso Deus. Quando as causas eram tragas aos reis, ali eles tinham que julgar conforme a justiça de Deus. E não podia haver injustiça. Então tinha que ser conforme a justiça de Deus. Então pega isso aqui para a tua vida. Deus ele é um Deus de justiça. E ele, aleluia, a palavra dele está escrita. O que está escrito, está escrito. E a palavra dele é inerrante. Nós que somos falhos e não conseguimos interpretar a Bíblia de forma correta. Então Jesus ele vai dizer, essa palavra em Mateus 19 não é para todos, é para aqueles que quiserem receber essa palavra, para aqueles que forem concedidos, ou seja, para aqueles que forem realmente vítimas, né? Então a pessoa, ela tem um livre-arbítrio. Ela tem um livre-arbítrio, né? O próprio Deus falou em Jeremias 18, se você deixar a aliança, Deus também ele vai deixar de cumprir aquilo que ele te prometeu. A aliança é com Deus, né? Da palavra, da fé obediente. Então, Deus ele vai deixar de cumprir aquilo que te prometeu. E se uma pessoa mal arrepender dos seus pecados, Deus então deixará de fazer o mal para ela ali, né? Digo, a pessoa que está no mundo, que não conhece a palavra, tá, irmãos? A pessoa que está dentro da igreja, se ela, tudo que ela fazer o mal ali, ela já conhecendo a palavra, ela vai sofrer um castigo porque ela conheceu. Então, Deus castiga, sim, aqueles que amam, amém? Então é isso. Casamento, para dar certo, vocês têm que se submeter, né? Nós, seres humanos, temos que submeter à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o melhor conselho para o casal. Quando a mulher acha que ela acha que é inteligente demais,
que pode fazer do jeito dela, o homem acha que é inteligente demais, que pode fazer do jeito que, sem a direção de Deus, sem a palavra, o casamento, então, ele começa a virar uma contenda. O casamento, então, começa a dar errado. Então, dá brecha para o inimigo entrar e causar tudo que causa num casamento. Então, para o casal ser feliz, eles têm que estar alicerçados na palavra de Deus, né? A mulher respeitar o marido, reverenciar o marido, o marido amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então, parar com esses joguinhos do mundo, essas coisas, e se submeter à palavra de Deus. Então, vai ser algo recíproco, algo que não vai ser forçado, algo que não vai ser fingido. Amém? Porque o amor, ele não trata mal, o amor, ele não se ensoberbece, o amor não tem fingimento. Então, quando o casal se submete à palavra de Deus, fica impossível do maligno entrar e destruir esse casamento. Amém? Então, Paulo ele pregava um casamento só para não dar ênfase à separação, porque as pessoas hoje, irmãos, muitas pessoas não conseguem interpretar. Muitas pessoas têm dificuldade para interpretar a palavra de Deus e acaba achando que é uma coisa e é outra. Então, o fardo de Jesus é leve, só que o ser humano ele tem dificuldade muitas das vezes para interpretar aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Então, sem a palavra de Deus, se nós não discernimos ela no Espírito, é impossível de compreendê-la. Nós precisamos discernir no Espírito. O que é discernir no Espírito, irmão Bruno? Discernir no Espírito é nós orarmos a Deus e pedir uma revelação da vontade dEle, da palavra dEle. Amém? Então é isso. Vamos dar um exemplo. Aí a pessoa vai lá, ela casou, ela amava o marido, cumpria com as ordenanças de Deus, obedecia a Deus, né? Foi falado para ela, irmãos, cuidado esse negócio de foi falado que é de Deus. Você tem que, joelho dobrado, a principal revelação, tá? Não estou desfazendo revelações nem visões, tá? Mas nem todo profeta ele está com a visão de Deus e nem todo profeta ele está com a palavra de Deus. Então, para você saber, é a oração, tá? Oração, joelho dobrado e leitura na palavra. Então, Deus, a palavra vai iluminar os seus olhos. Amém? E Deus ele vai falar com você. E quando você for na igreja, o Espírito vai testificar aquilo que Deus já tem falado através da sua oração e através da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e todo louvor. Então é isso. Deus, ele, quando um casal casa, ele não quer que o casal venha se separar. Deus não quer. Deus quer que o casal venha se constituir uma família, ter filhos abençoados. Você acha que Deus quer que separe? Mas Deus também não quer ver ninguém carregando um fato que não é seu. Então, você foi fiel ao seu marido ou você foi fiel à sua esposa? Aí, e foi fiel a Deus. Aí ela vai e quebra aliança ou ele quebra aliança pelo livre-arbítrio que ele tem. Salomão, ele tinha aliança. Ele quebrou no final, né? Ele tinha uma aliança com Deus, ele quebrou o que ele preferiu a desobediência. Então, as pessoas, elas têm o livre-arbítrio de escolha se vai obedecer a Deus ou não, né? Então, se muitos ungidos como Saul, Salomão, vários outros quebraram a aliança ali, né? Uma pessoa como nós estamos sujeitos a desviar dos caminhos de Deus. Todos nós estamos sujeitos. Então, seu cônjuge foi fiel, né? De repente a esposa ali ou o marido resolveu quebrar a aliança com Deus, quebrar a aliança com você, e você até perdoou, mas a pessoa ela não, ela continua fazendo. Então você tem o direito aí, né, de casar de novo, né? Né? E se você não aceitou a traição, ali você pode divorciar e casar de novo, né? Você pode até perdoar, mas você não é obrigado a conviver com a pessoa. É o que está escrito em Mateus 5,32 e em Mateus 19 adiante, né? E Jesus ele não vai ficar dando ênfase a isso, porque Deus não quer, não é da vontade de Deus que nós venhamos casar e separar, né? Deus quer que o casamento venha a ser
debaixo da direção, né? Debaixo da direção, oração, meditação na palavra, para que venha aí até o final. Amém? Só que o nosso Deus não é Deus de injustiça. E as pessoas, elas têm a escolha, né? Tem um livre-arbítrio. Amém? Fica com esta palavra aí. E é isso. Um casal, para ser um casal abençoado, eles têm que seguir a instrução de Deus. Glória a Deus. Sobre o casamento e vai dar tudo certo, vai ter luta, sim, vai ter momentos, né, de provações, mas vocês vão vencer quando há uma submissão à palavra de Deus. Fico com esta palavra aí em nome do Senhor Jesus Cristo.